Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nós estamos iniciando a primeira mensagem aqui em nossa igreja, ou então no canal aqui no YouTube da nossa igreja, do mês de abril. Um mês que todo mundo sabe, está completamente atípico, diferente, não apenas dos outros meses do ano, mas aparentemente diferente de todos os meses que nós já vivemos em nossa vida. Por isso, nós vamos fazer algo diferente nesse mês de abril também aqui em nossa igreja. Todas as mensagens que nós pregamos aqui em nossa igreja, provavelmente nos últimos 10 anos, são mensagens em séries. Salvo raríssimas exceções, nós sempre pregamos em séries de mensagens. Por exemplo, no último mês, nós tivemos a série sobre família. Excepcionalmente, no mês de abril, não vai ser assim. Porque no mês de abril, nós queremos trazer a cada domingo uma mensagem e uma reflexão bíblica a partir de tudo que nós temos enfrentado durante a semana, por causa dessa pandemia de coronavírus, tá ok? A exceção vai ser o próximo domingo, o próximo fim de semana, que será o fim de semana de Páscoa, e nós falaremos, claro, sobre esse assunto. Mas, tirando o próximo domingo de Páscoa, todos os outros domingos, enquanto essa pandemia continuar, serão textos bíblicos em que nós procuraremos na palavra de Deus algum tipo de consolo, algum tipo de orientação para a época que nós estamos vivendo. Isso vai fazer também, e aí eu gostaria que você tivesse paciência conosco, isso vai fazer com que a gente tenha que revisitar alguns textos que eu sei que nós já usamos algumas vezes nesse tempo de pregações aqui em nossa igreja. Mas o princípio que nós estamos estabelecendo para a escolha dos textos é textos que nós imaginamos que Deus, de alguma forma, vai falar conosco nessa época que nós estamos vivendo, tá ok? Então, antes de ler o texto, eu gostaria de orar, pedindo que, de alguma forma, o Senhor fale conosco através dessa mensagem. Senhor, nós estamos diante da palavra do Senhor, nós leremos a palavra do Senhor e nós queremos pedir que ela fale conosco. Que o Senhor, mais uma vez, como o Senhor tem feito tantas vezes, instrua a nossa vida e nos direcione à tua vontade, a Cristo Jesus, no nome de quem nós oramos. Amém. Eu vou ler o texto todo, que está em Mateus capítulo 6, a partir do versículo 25 até o final do capítulo. Lembre-se, esse é um texto conhecido, nós já falamos sobre esse texto, mas especificamente nessa hora nós falaremos a partir da perspectiva de tudo que nós estamos vivendo, não só em nossa cidade, não só em nosso país, mas no mundo todo. Veja o que diz Jesus há praticamente 2000 anos. Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida, e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu. Elas não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja à sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo o que vamos comer, ou o que vamos beber, ou o que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Esse texto é uma mensagem de Jesus dentro de uma mensagem de Jesus.
Porque Mateus 6, esse texto que nós lemos, está inserido num texto maior conhecido como Sermão do Monte. Nós já falamos isso várias vezes, mas no Sermão do Monte, Jesus está dizendo aos seus seguidores o básico, o elementar da fé cristã. Era como se Jesus chegasse para os seus discípulos e dissesse assim: pessoal, é o seguinte, se vocês querem ser meus seguidores, tem o básico aqui que vocês precisam fazer. É o mínimo do mínimo, é o elementar da vida cristã. Então, nos capítulos 5, 6 e 7 de Mateus, Jesus está fazendo isso. Ele prega o Sermão do Monte, uma das mensagens mais conhecidas. É dentro dessa mensagem do Sermão do Monte que, por exemplo, você tem lá aquela expressão: se alguém lhe ferir a face, ofereça a outra face. Então Jesus está dizendo, isso é o básico, é o elementar da vida cristã. Quem quiser começar a caminhar no cristianismo tem que dar esses passos que ele está dizendo aqui. No entanto, quando nós olhamos para esses passos que Jesus está propondo como primeiros passos, a sensação que nós temos é de Jesus, eu não sei se o Senhor tem ideia de como o mundo é e de como as coisas são. Jesus pede algumas coisas extremamente complicadas para os seus seguidores. Até que chega esse texto, e eu acho que esse texto especificamente fala muito à nossa sociedade cada vez mais ansiosa, e fala muito mais à nossa sociedade, à nossa cultura, numa época como essa. Porque, vamos combinar, eu não sei quanto tempo você tem que ficar em casa, quanto tempo você está tendo que ficar em casa. Eu não sei se você está trabalhando ou se você não está trabalhando. Eu sei, por exemplo, que se você está estudando, a perspectiva de volta às aulas praticamente uma incógnita. Ninguém sabe exatamente quando vai voltar. As igrejas não sabem quando vão se reunir novamente. E aí a gente vai ficando em casa. As opções do que fazer vão acabando. E numa sociedade que já sofre normalmente de ansiedade, passar por um período como esse faz com que essa sensação de ansiedade, essa inquietude aumente muito. Alguns estudiosos do comportamento humano estão preocupadíssimos com um aumento absurdo de casos de estresse, crises de ansiedade, pânico, que virão como consequência desse momento de pandemia. Sem contar não só o fato da gente ficar em casa. A gente às vezes fica em casa assistindo o noticiário e de repente, dependendo do noticiário que você vai assistir, a sensação que a gente tem é de que o mundo vai acabar amanhã, se não for acabar ainda hoje. E aí a gente começa a ficar com a respiração curta, a gente começa a sentir o coração acelerando, a gente começa a se preocupar com os nossos familiares, ansiedade, e aí de repente no meio dessa correria toda você se depara com um texto como esse. Mas vamos voltar para o texto, porque ele é muito importante para esse momento. O texto diz assim: portanto eu lhes digo. Jesus começa dizendo portanto, o que significa dizer que, claro, Jesus está numa sequência de ideias. Ninguém começa dizendo portanto do nada. E o que Jesus estava falando até aqui? Quando você volta alguns versículos, ele estava falando sobre a questão das riquezas. Ele estava dizendo basicamente o seguinte: não vivam para acumular riquezas, porque o seu coração vai estar onde estiver o seu tesouro. Se o seu maior tesouro for a sua conta bancária, o seu coração vai estar lá. E aí você vai fazer tudo pela sua conta bancária. Se o seu coração estiver no seu carro, se a sua maior riqueza for o seu carro, o seu coração vai estar lá. Aí você vai fazer tudo por ele. Então Jesus diz, olha, coloque o seu coração em Deus. Porque se a sua maior riqueza for Deus, e o seu coração estiver lá, ele vai cuidar daquilo que é mais importante para a sua vida. E aí ele diz, você não pode servir a Deus e ao dinheiro. Você tem que fazer uma escolha na vida. Então é sobre isso que Jesus está dizendo antes de entrar nesse texto que nós lemos. Então ele acabou de dizer, não vivam para acumular coisas. Vivam para ter uma relação profunda com Deus. E aí então ele vem para o texto que nós lemos. Portanto, depois de ter dito isso, ele diz, não se preocupem com a própria vida, nem quanto ao que comer,
beber, ou com o próprio corpo quanto ao que vestir? Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Aparentemente a resposta para essa pergunta de Jesus é não. Porque se eu não comer, não beber e não vestir, eu morro. Eu morro de fome, eu morro de sede, eu morro de frio. Jesus está fazendo uma pergunta que a resposta, se a gente não pensa no todo do que Jesus está dizendo, Jesus, o senhor está louco? Como assim a vida é mais importante que comer e beber? Comer e beber são necessidades básicas do ser humano. Mas lembre-se, o que Jesus está dizendo é, você vive para quem? E para quem você vive, esse quem vai cuidar de você. Se você vive para as riquezas têm que cuidar de você. Então o seu dinheiro é que tem que adquirir todas as coisas. Se você vive para Deus, então em tese, Deus é que vai fazer isso. Ele é que vai dar para você todas as coisas. É sempre uma questão de perspectiva de quem está no comando. Quando nós colocamos as riquezas no comando, basicamente nós estamos dizendo, nós vamos cuidar de nós mesmos. Então eu vou produzir muito, para ter uma reserva, para fazer um pé de meia, para quando vier a época de vacas magras ou de pandemia, eu ter com o que me cuidar. Algumas outras pessoas vão dizer, não, eu vou confiar em Deus. Agora, antes de que alguém distorça o que a gente está dizendo, nós não estamos falando de uma vida irresponsável. Nós estamos falando do quesito ansiedade e preocupação. Esse texto não diz que você não deve trabalhar, por exemplo, e dizer assim, quer saber? Deus vai cuidar. Não. Há um outro texto da Bíblia que diz assim, aquele que não quer trabalhar porque é um preguiçoso e um responsável, que também não coma. O texto está dizendo, em épocas como esta, vai ficar muito evidente a partir de qual perspectiva nós vivemos. Se nós confiamos em nós mesmos, o que sobrou para a gente agora? Ansiedade. Porque a gente agora não consegue cuidar da gente mesmo. A gente não tem mais como fazer isso. No entanto, se nós vivemos na perspectiva de que Deus está cuidando de nós, a gente tem lá as nossas dificuldades. Mas Deus está cuidando de nós. Então temos dificuldades? Temos, mas nós não nos desesperamos. Nós confiamos no que diz o Salmo 23. O Senhor é meu pastor, de nada eu vou sentir falta. Mas Jesus continua. Versículo 26. Aí ele diz algo que a gente tem muito tempo para fazer agora. Observem as aves do céu. Você pode simplesmente fazer isso depois de terminar essa mensagem. Vai para a janela, vai para a varanda, vai para o quintal. Não vai para a rua. Fica ali na sua casa, mas vai para a janela, varanda, o quintal e tenta olhar os passarinhos. Aí Jesus diz, observem as aves do céu. Elas não semeiam, nem colhem e nem armazenam em celeiros. Contudo, quem que alimenta essas aves? É o Pai Celestial que as alimenta. Jesus está dizendo, gente, vocês estão com tempo? Então, analisem. Vejam as aves, elas não ficam preocupadas em cumprir horário comercial, mas o Pai Celestial está cuidando delas. E aí Jesus diz algo importante, não tem vocês muito mais valor do que elas? Jesus está estabelecendo uma relação de carinho, dizendo, Deus ama vocês. E desculpa aos protetores dos animais, mas Jesus está dizendo, nós temos mais valor do que elas. Quem de vocês, olha a pergunta, quem de vocês, por mais que se preocupe, por mais que fique ansioso, por mais que se desespere, pode acrescentar 1 hora sequer à própria vida? Quem de vocês, por mais que tenha dinheiro, por mais que tenha recursos, por mais que lute, pode lutar contra questões que são inevitáveis? Aí Jesus continua. Por que vocês se preocupam com roupas? Por que vocês se preocupam tanto? O que basicamente Jesus está dizendo não é sobre futilidade, porque roupa, nessa época em que Jesus está dizendo isso, tem a ver com cobrir-se do frio, é uma proteção natural. Veja, por que vocês se preocupam com as intempéries? Vejam como crescem os lírios do campo. Então, da mesma forma que você vai olhar para pássaros, vai olhar para a planta,
Vai olhar para o seu jardim. Vejam os lírios do campo, eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Então tá bom, se a questão nem é apenas proteger-se do frio, mas estar elegante, olhe para os lírios. Jesus está dizendo que nem Salomão, considerado um dos caras de maior sucesso da história, nem Salomão vestiu-se como um dos lírios que Deus tem tecido em todo o tempo. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, mais uma vez Jesus vai dizer, não se preocupem, dizendo o que nós vamos comer, o que nós vamos beber, ou o que nós vamos vestir. E agora Jesus é daqueles momentos, pé no peito, que só Jesus sabe dar. Então não se preocupem, Jesus está dizendo, com o que vocês vão comer, beber ou vestir. E aí ele diz, porque os pagãos é que se preocupam com essas coisas. Sim, Jesus está dizendo que pessoas que vivem preocupadas e ansiosas com relação àquilo que é básico na vida, comer, beber e vestir, são pagãos. E ele diz, o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. E aqui chega um ponto importante para mim. A questão é, a gente acredita de verdade que Deus sabe que a gente precisa das coisas? E imagine que você deve estar na sua casa agora, e eu não sei que horas você está assistindo isso, uma grande parte das pessoas deve estar assistindo isso num domingo, logo depois da nossa live, então antes do almoço. Imagine que o seu filho está olhando para você agora, e ele está começando a ficar ansioso, muito ansioso. E você olha para o seu filho ou para a sua filha, e ele tá com uma sudorese, uma crise de pânico, e você pergunta para ele, filho, filha, o que está acontecendo? E ele olha para você e diz assim, eu não estou vendo movimentação aqui com relação à comida, bebida e nem roupa. Eu estou começando a ficar preocupado porque eu acho que eu vou morrer de fome, vou morrer de sede e vou morrer com frio. E você olha e diz, filho, mas papai, peraí, o papai está aqui, mamãe está aqui. A gente vai cuidar de vocês. Não, mas eu não sei porque eu estou olhando para a mesa agora e não tem um prato de arroz e feijão na mesa, não tem um pedaço de carne, não tem nada. Mas filho, peraí. O fato das coisas não estarem sobre a mesa não significa que elas não estarão ali daqui a pouco. O papai e a mamãe sabem do que vocês precisam. Quando chegar a hora, a gente vai colocar a mesa. Então confiem. Aí Jesus diz, sabe quem é que vive preocupado com essas coisas? Pagãos. O Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Deus não está negando a importância disso. Ele está dizendo, eu é que me encarrego de alimentar vocês e de vestir vocês. Então, a vocês, o texto diz, busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E essas coisas vão ser acrescentadas. Vocês cuidem do coração de vocês. Aproximem o coração de vocês de Deus, de Jesus, daquele que pode salvar, daquele que morreu em nosso lugar, daquele que ressuscitou e venceu a morte. As outras coisas você vai colocar nos braços do Senhor. De novo, eu quero lembrar isso. Essa não é uma mensagem que nos chama a irresponsabilidade, que nos chama ao relaxo. É uma mensagem que nos chama a confiança. Eu continuo trabalhando, mas eu sei que o que sustenta a minha vida é Deus através do meu trabalho. E não o meu trabalho apenas e tão simplesmente. E aí Jesus termina dizendo com uma mensagem que eu acho que traz uma paz enorme, quando a gente compreende Jesus dizendo isso e se apodera dessa mensagem. Mais uma vez Jesus começa dizendo, portanto, gente, se vocês acreditam em tudo isso, se vocês de verdade creem em tudo isso, portanto, não se preocupem com amanhã. Às vezes, só de Jesus dizer algo assim, a gente fica num misto de querer brigar com Jesus ou abraçar Jesus. Imagine Jesus dizendo isso exatamente para você e para mim agora. Portanto, gente, não se preocupem com amanhã.
O amanhã trará suas próprias preocupações. Basta cada dia o seu próprio mal. Se a gente for ficar tentando viver o mal de amanhã, a gente acumula o mal de amanhã e o mal de hoje. Não se preocupem. O Deus que cuidou de passarinho, que cuidou de planta, vai cuidar de nós também. Deus que criou todas as coisas, conhece todas as pandemias da história. E de alguma forma ele sempre cuidou dos seus. Eu sei que quando a gente diz isso, algumas pessoas podem simplesmente dizer: ah, mas eu sei que cristãos morreram vítima de pandemias na história. Cristãos estão morrendo vítima do coronavírus. É verdade. E isso vai continuar acontecendo. No entanto, quando nós compreendemos de verdade o Evangelho de Jesus, nós podemos dizer de maneira categórica: para nós, até a morte é lucro. Que Deus os abençoe. Senhor, obrigado por tua palavra. Confirma essa palavra no nosso coração. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém.